Faz um tempo que eu não dou uma cutucada na galera, não deixo o pessoal irritado comigo, né? Então, minha vida tá muito fácil, bora nessa. Alinhamento no RPG é desnecessário. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Cutucapas, esse canal lindo e maravilhoso que hoje tem o propósito de cutucar mais uma ferida do mundo do RPG. Porque eu gosto de fazer isso de vez em quando. Muito popularizado pelo Dungeons and Dragons e amplamente, né? Olha só que bonito a palavra, bem pronunciada, um português corretinho. Amplamente utilizado por outros RPGs também. Alinhamento é uma maneira de você classificar o comportamento do seu personagem dentro do RPG. E você vai classificar o seu personagem usando alguns adjetivos para dizer a forma como ele age. Botando numa tabelinha desse jeito aqui, basicamente você pode dividir o seu personagem entre bom, neutro e mal, e leal, no sentido de leis, de seguir as leis, neutro e caótico. Então, se o seu personagem é bom, é uma pessoa boa, bondosa, se é uma pessoa neutra ou se é uma pessoa maldosa que faz maldades, se é uma pessoa que segue as leis, para qualquer que seja o seu objetivo, é uma pessoa neutra que vai decidir quando segue ou não as leis, ou quando é uma pessoa caótica que, foda-se, eu vou fazer o que cacetas eu quiser. E é muito comum ter uma contraposição entre os bonzinhos e os vilões, quando um bonzinho, um mocinho, um herói, ele é leal e bom, ou seja, ele é bondoso e segue as leis, é muito comum se botar um vilão que é mau e caótico para enfrentar ele, porque é o oposto, é o completo oposto. E também acontece no outro caso, quando temos um herói que é caótico e bom, é muito comum você botar um vilão leal, que segue as leis, mas usa elas pro mal. E isso é um conceito bem estabelecido no mundo do RPG, que eu sinceramente acho que já passou na hora da gente deixar pra lá. Primeiro porque, pra começo de conversa, gente, o mundo, a vida, as pessoas são muito mais profundas do que apenas malvadas ou boazinhas. Na verdade, todo mundo tá ali em 50 tons de neutro. Assim como também não existe a pessoa que só segue todas as leis o tempo todo e a pessoa que é puramente caótica e não segue nenhuma convenção social em momento nenhum. Você fala, mas eu sigo todas as leis. Se você pega o seu celular pra mexer nele quando tá na fila do banco, você já não é mais leal nesse sentido do RPG, porque é proibido você pegar o seu celular pra olhar ele dentro do banco. E algumas pessoas já falaram pra mim, que, cara, deixa lá, eu uso ainda porque é fácil de explicar pras pessoas. E eu fico pensando, cara, será que é mesmo fácil de explicar, mano? Sei lá, além de você reduzir de um jeito bizarro, ser simples demais, você tem que explicar tudo isso, cara. Quando eu vou jogar RPGs que utilizam a regra dos alinhamentos, eu literalmente ignoro a regra dos alinhamentos. Não faz diferença nenhuma. Existem em alguns jogos, como no Dungeons and Dragons, existem algumas magias, por exemplo, que só funcionam se o personagem for caótico e mal, ou se ele for leal e neutro, ou leal e bom. E eu acho isso tosquíssimo. Me desculpem, eu vou usar adjetivos fortes. Eu acho isso tosco. Porque você tá limitando. É que nem aquela parada no Jedi e no Sith. O Jedi só usa a força pra empurrar as pessoas. E o Sith usa a força pra dar a enforcadinha na pessoa, tá ligado? E você fala, isso é uma coisa de uma pessoa bondosa, isso é uma coisa de uma pessoa malvada. Mas daí chega o Ken Kenobi e usa a força pra manipular a mente das pessoas. Isso não parece muito heróico pra mim. Então alinhamentos são, pra mim, um conceito fraco. Sinceramente, se você retirar eles, não vai fazer diferença alguma no seu jogo. Mas, se você quiser uma bússola moral ou de comportamento pros seus personagens, por que então não utilizar outras coisas que mais pessoas conhecem? Se você usar, por exemplo, sei lá, os signos, o horóscopo solar, o zodíaco solar. Será que não tem mais gente que conhece isso do que essa tabelinha? Será que não é mais fácil, talvez, de brincar com isso também? Afinal de contas, você pode até falar comigo, mas isso aqui pode ser qualquer adjetivo, pode significar qualquer coisa, eu posso dar qualquer definição. Sim! Exato, olha só que legal. Você pode dar qualquer definição para a maneira como os signos agem. Isso te dá mais liberdade para os seus jogadores.
Você pode gerar umas cenas engraçadas, você pode gerar umas cenas até mesmo dramáticas. Imagina só, se o seu jogador decide que ele vai interpretar o personagem dele cada sessão de acordo com o horóscopo do dia. Isso não tava nem no meu roteiro, eu acabei de pensar nisso, cara, que coisa genial. Isso dá muita margem, dá muito mais margem, muito mais amplitude para a quantidade de cenas que você como narrador ou você como jogador podem criar na mesa de RPG. Não quer usar signos, tá bom? Tem aquele MBTI, que são aqueles 16 personalidades, e se você fizer o teste daquilo como se você fosse o seu personagem, abre o site do 16 personalidades, do MBTI, e você faça o teste como se você fosse o seu personagem da sua mesa de RPG que você está jogando. Responda como ele responderia. E daí você vai ter um perfil de personalidade, um perfil de comportamento, e você segue aquele perfil de comportamento com ele. Vai te dar uma guia, vai te dar um guia muito mais completo do que você, eu sou legal, eu sou leal e, bom, eu sou neutro e mal. É muito mais profundo, dá muito mais chance de você criar uma coisa mais completa com o seu personagem e até mesmo mais divertida. Por que que eu tô com esse hate pra cima dos alinhamentos? Primeiro porque eu acho que limita a experiência de jogo, de como você pode interpretar o seu personagem. E também porque você vai limitar quais são os conceitos de bom ou de mal dentro de uma história. Eu sei que existem histórias que são mais preto e branco, que tem o malvado ha e o bonzinho vou salvar a todos. E eles são perfeitos e sem exceções dentro dos seus espectros de bondade e maldade. Mas talvez se você der uma mexida nisso, aquele vilão pode ser um tremendo de um babaca, um pau no cu, mas ele é um bom pai. Aquele mocinho pode ser um cara muito legal, muito maneiro, mas ele é arrogante pra caralho. Você pode misturar um pouco mais esses tipos de comportamentos. Ah, eu posso fazer isso com os alinhamentos. Tem um limite. Tem um limite. Porque toda vez que você vai pensar se ele faria uma coisa ou não, você fica preso num único adjetivo, numa única definição. O problema do adjetivo é que ao ajudar a definir alguma coisa, ele também limita aquela coisa. Então quando você põe o selo de pá, mal em um personagem, tudo que você faz com ele, você vai perguntar, mas isso é mal? Isso é algo mal? Isso é uma maldade? Se não for uma maldade, então você não tá mais jogando um personagem mal, agora você tá jogando um personagem neutro. Olha como você limitou o que você pode fazer com o personagem. Se você quiser mais um vídeo meu onde eu cutuco outra ferida do mundo do RPG, é só você clicar aqui onde eu falo sobre como mestrar RPG. É fácil! E o vídeo de baixo foi recomendado pelo YouTube direto pra você. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!